Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Araxá Entre Cafés. Hoje nós estamos na Açucarados e temos o prazer de receber Fabiola Mello. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, meu cabelo está cacheado, eu estou com a maquiagem assim, onde eu destaquei um pouco mais os olhos, e meus olhos são castanho escuro, e estou com um vestido preto e de calçado preto. Fabiola, seja Eu bem-vinda. sou Fabiola Mello, uma mulher morena, de cabelos compridos e escuros. Hoje eu estou de um blazer verde, uma camisa creme, bege, com sapato bege, calça preta. Estou bem maquiada, meus olhos são castanhos. Silvéria, eu gostaria de agradecer você pelo convite, de participar do Entre Cafés, porque eu estava vendo tantas entrevistas e eu pensava assim, que dia que vai chegar a minha vez? Chegou. Então, eu estou muito Chegou. feliz em poder estar aqui com vocês hoje. E nós mais felizes ainda de você ter aceito o nosso convite, né? Que foi uma convidada muito esperada, tanto por mim quanto por Mafalda. Né? E nós estamos aqui nesse momento, Fabiola, para falar de você, para conhecer um pouco mais, Fabiola Mello. A profissional a gente ouve muito, mas a mulher, a mãe, é essa pessoa que nós vamos apresentar para aqueles que não tiveram oportunidade de conviver com você. Então, eu queria que você primeiro contasse quem é Fabiola Mello. Fabiola Mello é uma mulher hoje, né? A primeira filha da Tina, conhecida carinhosamente pela família e pelos amigos, e pelo Toninho. Eu sou a primeira filha, depois de mim vem a Fabiana, que também trabalha na rede municipal. Se tiver lá na minha casa, todo mundo trabalha em escola, sabia? Eu não fui para E educação. todo mundo foi. Será que a Então, irmã mais velha deu exemplo? eu fico pensando que talvez fosse isso. Depois, eu acredito que sim, porque minha irmã não era, né? E aí a Fabiana foi para a educação, hoje ela trabalha numa escola do estado, numa escola do município. Depois veio o Fábio, que tentou outras coisas e depois caiu na educação, né? Hoje o Fábio é sócio proprietário da Politécnica, e a Fernanda, que foi do comércio há muito tempo, fez RH e hoje é secretária numa escola. Então, eu sou a primeira filha, eu sou esposa do Frank, que é bancário, mãe do Gabriel, que terminou engenharia agronômica agora, e sou uma professora, né? Eu não sou professora durante o dia, mas eu sou professora. E quem me conhece sabe que o que eu faço melhor é a minha profissão. Eu, na minha função de mãe, talvez eu não seja tão boa. Na minha função de esposa, talvez também não. E fui assumindo, assim, aos poucos, depois da morte da minha mãe, 7 anos, a função de cuidar dos meus irmãos, né, e do meu pai. Hoje eu moro com meu pai, né? Meu pai tem 84 anos. Não que ele precise da gente, Sim. né? Ele é muito independente. Eu acho que eu preciso dele. E aí nós pulamos lá para dentro da casa do meu pai. Então, Frank, Gabriel e eu moramos com meu pai hoje. Eu tenho certeza que ele está muito feliz. Você deve ter feito uma mudança na vida dele. Talvez ele queira assim, nossa, quando que a Fabiola vai embora, né? Talvez ele queira um pouco. Mas é um morar que você não para lá. Não, Você vai só quase vou. para dormir. A gente toma café da manhã junto e almoça só. Então vocês têm esses momentos, Só esses né? momentos. Então ele consegue ficar livre de você. Ele fica livre, porque dizem que eu sou muito enjoada, então eu fico pensando que os momentos que eu não estou lá agora, quando eu saio, ele deve pensar, graças a Deus, a Fabiola deu sossego. Porque eu pego no pé da comida, eu pego no pé do jeito que anda, eu fico pegando no pé e as pessoas não gostam, né? Mas é o seu jeito É o meu também, jeito. né? E Fabiola, você falou muito da questão da educação, né? Da forma que você fala, é um fator transformador na sua vida e na vida da sua família. O que a educação fez na sua família, ou especificamente para você? Olha, eu falo, Silvério, que eu não conseguiria me ver fora desse ambiente, né? Uhum. Desse campo da educação. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo à educação, né? Então, se alguém conhece a Bíblia, é pela educação. Eu digo assim, nós somos seres de relação e nós Sim. somos conhecidos pelo que fazemos. Então, se alguém pergunta assim, quem é Silvéria? Eles vão falar, Silvéria, aquela que trabalhou na escola tal, a Sim. professora, Então, aquela que traz uma trabalha. referência. Nós somos seres de relação. E se nos tiram a nossa profissão, a gente fica no esquecimento. Então, tudo que eu sou, o jeito que eu penso, como eu faço as coisas hoje, foi por meio da educação. Então, eu sou muito grata a todas as escolas que eu passei. Não passei por muitas,
Eu trabalhei no Colégio Atena durante um tempo, saí porque quis para estudar, né? Quando eu fui fazer mestrado. Depois fiquei um tempo no Colégio São Domingos, adoro o Colégio São Domingos. E nas escolas da rede pública, eu trabalhei no Polivalente um tempo, com os alunos de sexto ao nono. Na escola da prefeitura, eu trabalhei na escola José Bento, que naquela época não chamava José Bento, chamava Priscila Montandon, numa escola que hoje é a Padre Inácio e uma no Ibitimirim. E depois, quando eu saí da zona rural, eu fui para, que a gente falava, escola rural e escola da cidade, que a gente falava. Aham. Eu fui para a escola da cidade, trabalhei no Dona Gabriela. Sim. Até quando eu engravidei, voltei de licença, eu trabalhava no Dona Gabriela. Depois eu fui convidada para ir para a secretaria, na época do Toninho, depois nunca mais voltei para a escola como regente. Sim. Mas estou sempre botando meu pezinho lá, né? Sempre presente. Sempre presente. E à noite na faculdade. Quando eu fiz pedagogia, Silvéria, meu primeiro curso na graduação foi letras. Eu ia te perguntar qual que era a sua primeira formação. Letras, literatura, que eu gosto muito. E, paralelo a trabalhar à noite, me sobravam algumas folgas, eu fui fazer pedagogia. E eu me lembro que, como eu já tinha feito letras, eu era dispensada de algumas disciplinas. Então, eu dava aula no curso de letras e nos meus horários vagos, eu encaixava a disciplina para eu fazer pedagogia. Eu estava grávida, né, do Gabriel. E aí eu digo que fazer pedagogia foi mais que uma profissão. Porque quem faz pedagogia vai concordar comigo, é uma profissão para a vida. Sim. Então, quando você me pergunta o que eu tiro da educação, né? A pedagogia me transformou. Você tem um olhar diferente. E você fez magistério também, né? Tem uma coisa muito engraçada que acho que você não sabe, poucas pessoas sabem. Eu comecei a namorar o Frank escondida. Eu tinha 17 anos. Menina. Olha, naquela época, a gente namorava escondida com 17 anos. Hoje não namoro escondido com 17 anos, né? Ninguém namora escondido. E aí eu trabalhava já, eu estava começando a trabalhar, e o Frank trabalhava e fazia contabilidade na escola de comércio. Sim. Gente, estou no meio de vocês pensarem esse nossa é antigo, mas não é não. E aí eu não arrumava tempo para a gente namorar. Então meu pai deixou a gente namorar depois de uns 2 meses. E aí eu pensava, gente, mas quando que eu vou encaixar um namoro aí? Porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Vou fazer contabilidade. Você acredita? Aí eu já eliminava o primeiro ano da contabilidade, o Frank estava no terceiro ano, eu já entrei no segundo, na escola de comércio. Então você estudava de manhã, magistério, trabalhava à tarde e fazia contabilidade à noite. Eu odeio números, você me conhece, você sabe. Eu não gosto. Eu não sei como que eu dei conta de fazer aquele livro caixa, débito e crédito. Acho que era para mostrar para o Frank, eu era boa. Você era boa. Eu sei que aí a gente namorava no recreio. Aí, quando o Frank terminou o terceiro ano, eu fiquei perdida. Eu falei, gente, agora? Eu estou no segundo ano de contabilidade, o que eu vou fazer? O Frank foi para a escola Cefet, fazer mineração. Aí eu pensei, gente, ou eu perco essa contabilidade que eu fiz, ou eu termino. Terminei. Então, eu tenho... Você tem técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade, magistério paralelo. Aí o Frank foi para o Cefet, eu fui para a faculdade. Sim. Fazer letras. Lá não tinha muro, a gente namorava, né? E depois que eu terminei letras, aí nós nos casamos. Eu terminei letras e em fevereiro, Silvéria, eu fui fazer pós-graduação, em que Araxá não tinha. Nossa. E aí a dona Luísa Rios se acidentou, quebrou a perna. Eu nunca fui a mais inteligente, mas eu sempre fui muito esforçada. Eu era muito dedicada. Se eu pegava para fazer, eu queria estar entre as melhores. E é assim até hoje, né? É o seu perfil. Se é para eu fazer, eu quero fazer bem feito. Então, eu me sobressaía na faculdade, não por ser mais inteligente, tinha gente mais inteligente. E aí, quando a dona Luísa caiu, eles precisavam de uma pessoa para substituí-la 3 meses. E eles me chamaram para substituir. Nossa. Eu dava aula no curso de letras que eu tinha terminado para os meus colegas. Gente. Era muito, muito difícil, né? E de 3 meses eu fiquei 2 anos dando aula na faculdade. Olha como é que começou, né? Você, como você disse, você não era mais inteligente, mas você se destacou. Né? Você foi vista pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Sim. O brilho, acho que até uma coisa de brilho. Eu sempre falo que não é por acaso que as coisas acontecem. E não é sempre o melhor que vai estar à frente. Às vezes o melhor que ele faz é tão natural que ele nem dá valor àquilo. Sim. E você valorizou e valoriza até hoje.
tudo que a educação te proporcionou e vejo que você retribui também. Porque as pessoas acham que tudo cai do céu, né, Silvéria? E nada cai do céu. É com muito esforço. Eu falo isso para o Gabriel hoje, meu filho, quando eu tenho oportunidade de dar alguma palestra, conversar. Você não precisa ter o seu QI de 120. Mas se você se propõe a fazer, você tem que fazer bem feito. Sim, e eu penso isso. Seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Né? Pelo menos você tem que ser o melhor cada dia. Você com você mesmo. A minha competição é comigo, nunca foi com o outro. Eu quero ser melhor por minha causa. Né? E eu sempre quis assim que meus irmãos, meus pais, né, o Gabriel, meu marido, se orgulhassem muito de mim. E que todas as vezes que falassem o nome, fosse referência. Eu sempre pus isso na minha cabeça. E é assim até hoje. Tanto que se for para eu fazer uma coisa, já saindo perdendo, eu vou falar, não, nós não vamos fazer. Né? Mas eu entrei na faculdade dessa forma. E aí, quando ela voltou, e ela ficou muito doente, e ficou 2 anos, eu comecei a pegar disciplinas, por exemplo, linguística, que era uma disciplina que na matemática deve ter sempre uma que é o pior, a linguística era. E eu lembro que eu estudava demais. E aí tinham aqueles alunos que eles iam, se alguém estiver vendo, eles vão se lembrar desse episódio. Ele chegava mais cedo, eram 2 homens, chegavam mais cedo da faculdade, iam para a biblioteca para saber a disciplina antes, para me fazer perguntas. Mas eles me ajudaram muito. Hoje eu tenho que agradecer, porque se eles não tivessem feito isso, eu ia ficar numa zona de conforto, e eu não ficava, porque eu sabia que a hora que eu botasse o pé naquela sala, eles iam me fazer perguntas. Eles estavam preparando para isso. Eles se prepararam muito. E eles faziam questão de falar isso. E hoje eu agradeço mais. Um deles é professor. Ele é. E o outro não. Ele é autônomo, né? Tem um negócio dele. Mas é muito interessante isso. Eu vejo, tem dia que eu tenho vontade de falar assim, você lembra quando você ia para a faculdade para me fazer pergunta de diacronia, sincronia? Pois é. Você me ajudou a crescer. Sim. Né? E até hoje você, assim, você se cobra muito, né? Sim. Você se cobra, você... que também não é bom. Mas faz tudo dentro da sua perfeição. Mesmo sabendo da imperfeição, mas você faz tudo dentro da sua perfeição. Você olha detalhes, você se preocupa. E isso na sua vida familiar também se retrata? Vamos pensar assim, o quê? Por exemplo, eu tento ser uma excelente mãe, mas eu acho que uma das minhas cobranças e frustrações é não ter tido tempo, mais tempo. Qualidade do tempo, acho até que eu tive qualidade, mas quantidade eu não tive muita quantidade de tempo com o Gabriel. Sempre 3 horários. Mas, por exemplo, eu não acho que eu sou a melhor esposa, nem a melhor dona de casa. Eu não sei cozinhar, né, muito bem. Todas as vezes que eu me arrisco na cozinha, alguma arte sai, ou eu me corto. Na maioria das vezes eu me corto ou eu me queimo. Já cortou feio. Já cortei feio. Estou com um queimado aqui na mão de um nhoque, para colocar um nhoque para cozinhar, eu me queimei. Para vocês verem que eu não sou boa. Mas eu sou ótima ajudante. Isso é bom, porque nem sempre tem um bom ajudante. Ele tem que ter pessoas que só atrapalham. Aí eu lavo as folhas, eu pico tomate, descascoalho. Então, pela sua fala, eu vejo o seu grau de cobrança, né? Não sou uma boa mãe. Não. Eu acho que o Gabriel falaria diferente. Ele vai vir aqui, né? Então, você vai poder perguntar para ele. Ele pensa bem diferente disso que você está falando. E, Fabíola, como que é essa construção da professora? Como que foi esse processo? Foi um sonho de infância ou foi uma oportunidade? Como que você chegou nessa profissão? Silvéria, eu tenho um texto que eu devia ter pensado nele antes para trazer, se eu tivesse imaginado que você fosse me fazer essa pergunta. Eu tenho um texto que eu falo assim, eu nasci. É baseado numa narrativa de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala, eu nasci numa sala do 3º ano da Dona Emerenciana. E ele conta a história, como é que ele nasceu. E eu digo que eu nasci também numa sala de aula dessa forma, quando eu pensei que eu queria ser professora. Eu tive a Marizilda, a Dona Marizilda, que foi um exemplo de professora para mim, e a Dona Yara, que é a irmã da nossa colega de trabalho, a Helena. Sim. E elas eram assim, muito bonitas,
altas, muito maquiadas, elas tinham a unha muito comprida, vermelha, e eu sempre fui muito esforçada, não a mais inteligente, e naquela época a gente ajudava os professores, não sei se você se Sim, lembra, né? eu lembro disso. E seu aluno que ajudava era algo maravilhoso, né? Então, e aí a dona Yara, eu moro na Calimera Guimarães até hoje, que eu moro com meu pai, e estudava no Padre João Botelho. Então, eu descia com a dona Yara, ela passava na minha casa, eu deixava a minha pasta, eu nem almoçava. E eu ia para a casa dela, que ela morava na Olegário Maciel, ali perto onde que é a Paraty, na esquina da Governador Valadares. E aí eu almoçava na casa da dona Yara e ia ajudar a dona Yara a corrigir os cadernos. Nossa. Então, aí naqueles dias que eu ia ajudá-la, corrigir prova, corrigir caderno, aí eu pensei, eu quero ser isso, eu quero ser professora. Então ela te ajudou. Ela me ajudou. Essas mulheres que você citou foram referências, alguém que você queria se tornar. E eu já disse isso para elas, que uma coisa bacana que eu acho na vida das pessoas é a gente ter a oportunidade de falar para elas enquanto vivas. Sim, verdade. Porque eu guardar isso só para mim e numa ocasião da falta delas aqui, ou para elas no mundo espiritual, falar para as outras pessoas. Então, uma vez a Dona, ela não mora aqui, ela morava em Santos. Quando ela teve aqui, a Helena, a irmã dela, a levou na secretaria e eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Né? Nossa, imagina o quanto foi emocionante para ela, para você. E para a Dona Marizilda, eu falei a mesma coisa. E esse reconhecimento, né, Fabiola? Porque eu acredito que outras pessoas também já devem ter chegado até você para falar o quanto você é referência para elas nessa profissão. Sim, para você também, né? Isso. E agora você chega, né? Você conta que fez isso com outras mulheres de referência, profissionais, que te levaram para esse caminho. Ainda bem, né? Que tiveram essa referência. Eu tive boas referências. E aí, eu tenho um texto que fala disso, né? Colocando essas duas na minha vida. Quando eu nasci para as letras, quando eu descobri, chama dessa forma, quando eu vi que aqui as letras, que a escola podia ser a diferença na minha vida. Mas eu tinha que ser professora mesmo, velho. Eu tô aqui pensando, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu não podia ir para o esporte, que eu sou mole. Não ia dar nada. Eu não sou boa na coordenação motora, para fazer nada com as mãos. Então, teria que ser professora. Porque a sua cabeça é boa. Você tem uma inteligência. Não para ser outra coisa, não. E agora que você está falando sobre escrever, eu sei que você não fala muito sobre isso, acredito eu. Mas você já produziu e escreve textos muito bonitos e muito bem escritos. Inclusive, o que foi de abertura esse ano sobre trajetória, foi você que escreveu. Como que é esse processo? Ou tem uma Fabiola escritora aí, ou são só alguns momentos? Como que é esse processo? Eu gosto muito de escrever. Tem uma parte da minha vida, Silvéria, que eu queimava tudo que eu escrevia. Não deixava ninguém ler. Eu não sei se você conhece, na minha área tem um linguista genebriano que chama Ferdinand de Saussure. Ele era piromaníaco. Então, para quem não sabe, né, piromaníaco é essa pessoa que tudo que escreve, ele queima, não deixa que ninguém lesse. E foi graças aos discípulos dele, que estudavam com ele, que iam guardando, gravavam as aulas, que tem uma obra do Ferdinand de Saussure hoje, que chama Curso de Linguística Geral. Se não fossem esses alunos dele, hoje nós não teríamos um legado dele, nada, porque ele queimava. Então, durante uma época, quando eu comecei a escrever poesia, eu gostava muito de escrever poesia. Sim. Eu jogava fora, queimava, se perdia. Depois eu arrisquei mandar algumas poesias. Eu não sei se você se lembra, tinha uma padaria aqui em Araxá, Pão Nosso, que colocava... Lembro. Era maravilhoso aquilo. A gente, comprava mais pelo saquinho do que pelo produto em si. Então, várias poesias minhas foram para aquele saquinho de pão. Sim. A gente mandava por incentivo do Hermes, que era professor de literatura e muito amigo. Aí as minhas poesias iam pro saquinho de pão, ficava ali. Aí as pessoas liam. Mas eu gosto muito de escrever texto. Às vezes eu escrevo, guardo, mas eu não deixo muitas pessoas lerem. Não. É muito raro só isso. Só quando é para trabalho, né? Os textos que a gente produz. Para trabalho, aí você produz e aí fica acesso. Todo mundo, igual você já escreveu na faculdade, né? Isso. Mas a Fabiola que escreve de forma espontânea, assim, sem ser... Aquilo que vem de dentro, você não deixa, essa não. Não, isso aí fica só para mim. Eu tenho algumas que eu escrevo, tenho uns caderninhos.
Hoje a gente registra muito no celular, né, Mafalda? Eu coloco no celular, às vezes, só versinhos. Mas nunca pensou em me dar acesso às pessoas? Não falo desses, mas no futuro? Sim, eu até já pensei nisso, em compilar, né? Mas são poesias. Sim. Mas é pela exigência, assim, se a escrita estava... Não a escrita gramatical, mas se aquilo estava de acordo com as regras linguísticas, é uma bobagem. Você porque se cobra existe muito, né? a licença poética, né? Então isso era bobagem. Mas é uma coisa que eu ainda quero pensar. Então isso. É um exercício até você chegar lá. É um exercício seu. E Fabiola, fato engraçado. Eu sei que tem muitos. Eu não sei nem de onde que eu quero que você conte, porque seria, se eu pedisse assim, Fabiola, um de cada lugar que você trabalhou, eu sei que você contaria. Mas eu deixo ser livre para você contar algo engraçado. Tem tantos que a gente esquece, né? E eu ainda sabia que você ia perguntar isso, tudo eu fiquei pensando assim, se ela perguntar, eu vou ter. Você já tinha as respostas? Já tinha, mas eu esqueço. É porque quando a gente fala demais, você sempre dá muita rata, Sim. né? Meu pai fala, Fabiola, você é rateira demais. O Frank fala isso. Então, todo lugar eu dou uma bobeirinha, todo. Mas tem assim, vou contar uma do Gabriel que eu acho engraçada, essa eu já contei, conto para os alunos, que eu gosto muito de conversar com crianças, quando elas estão em momentos assim, que você fica ali olhando, e às vezes elas não querem que o adulto participe. Sim. Eu tinha uma ajudante que trabalhava na minha casa, que fazia as brincadeiras com o Gabriel, e aí eu chegava, levava as crianças lá para casa, às vezes no sábado fazia umas cabaninhas com lençol, o Frank ajudava a fazer as cabaninhas, o Gabriel lembra disso. E aí lá na varanda, eles brincando, e aí eu falo para eles assim, eles muito engraçados, tipo um cabo de vassoura, brincando, aí eu falo, Gabriel, você quer deixa a mamãe brincar com vocês? Aí ele fala assim, pode brincar, mãe, mas você vai... Primeiro ele se negou a ouvir. Deixa eu brincar, ele não ouvia. Deixa eu brincar, não ouvia. Aí, quando ele ouviu, eu falei, Gabriel, deixa eu brincar um pouquinho. E ele fala assim, você pode brincar, mas você vai ser o cachorro e vai ficar lá de fora, né? Então, tem umas coisas engraçadas. De esquecer o carro, de descer, assim, eu trabalhava no Atena, que era o SEM, na Avenida Imbiara. A gente tinha um Fusca. E eu deixar o Fusca na porta do Atena e descer, chegar lá na minha casa, que era perto do colégio Dom José Gaspar, chegar lá em casa e o Frank falar pra mim, cadê o carro? E eu falar, uai, você não tá com o carro? Não. Fabiola, você que foi no carro. Aí teve um dia que ela pilou e falou, pode voltar a pé. Voltar a pé agora. Você pegava carona? Eu descia a pé. Você descia a pé, esquecia. Esqueci o carro. Teve uma vez que eu cheguei na faculdade, o mesmo Fusca, parei o carro, o Fusca num lugar e tinha um Monza do lado, era Monza, era muito chique ter Monza. E Fusca não era muito chique, né? E eu parei do lado. Quando eu desci do carro, tinha um outro Fusca muito parecido com o meu. Ah, meu Deus. Aí eu coloquei a chave no Fusca, ele não abriu. Aí eu forcei, esgalou. Eu forcei e entrei. Quando eu entrei, eu pus a mão no volante, que eu vi que o carro não era meu. Aí eu já tinha esgalado. Aí eu contei isso pro Frank, saí escondida, andando, aquelas coisas São Geraldo, com medo da polícia ir atrás de mim, sabe? Umas coisas assim. Então, eu sou... Eu não sei se é porque eu fico sempre fazendo uma coisa pensando em outra. E às vezes você fica desligada daquilo que você está fazendo. Já fui dar aula, a Giovana, que hoje é supervisora, a Giovana Ordones, ela se lembra disso. A Luísa Vasconcelos, eu dando aula, estava de vestido, eu cheguei para dar aula e eu estou escutando num circo. Aí eu sentei, cruzei as pernas e estou dando aula e estou vendo as meninas. Isso não tem muito tempo, não. Deve ter uns 7 anos. Cochichando. Aí chegou uma hora, eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí a Giovana, que sempre foi mais falante, falou, Fabiola, você tá com um pé de sapato e o outro de outro, e ninguém tem coragem de te falar. Então eu tava com uma sapatilha marrom, por exemplo, e a outra era vinho. Não era muito diferente a cor, mas o modelo era completamente diferente. Eu tinha percebido que meu pé estava estranho, porque, por exemplo, uma era de bico fino, uma de bico quadrado, mas eu não estava identificando. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu já estou aqui mesmo, vou ficar. E depois eu ia para dar aula nas turmas de direito. Aí, para antecipar o riso, eu já cheguei e falei, gente, eu tô de sapato diferente. Eu tô com um sapato vinho e um sapato marrom, mas eu vou continuar porque eu não quis trocar. Eu já fui com roupa do avesso. Você já fez muita coisa. Uma vez uma lagartixa andando, caiu na minha roupa, eu arranquei a roupa dentro da sala de aula. Então, tem muitas coisas. Então tem muita coisa. Bem inédita mesmo. Você conseguiu superar qualquer expectativa. Superou, eu tenho certeza. Para alunos que é bom para contar. Eu queria que você contasse agora uma experiência sua com o Gabriel, do passeio de ônibus.
Passeio de ônibus é a coisa mais engraçadinha e afetiva que eu mandasse, né? Que eu já vivenciei com ele. A gente morava na rua do Colégio Dom José Gaspar e eu passava todos os dias pela rodoviária, porque ele estudava no Ateno. E ele sempre quis andar de ônibus. Porque eu acho que criança tem esse negócio de achar que o ônibus é muito diferente de andar de carro, né? E aí ele falava, mãe, um dia nós vamos andar de ônibus. Eu falava, vamos, um dia a gente vai andar. Mas nunca chegava esse dia. Aí ele pediu para fazer um piquenique com o Bernardo e com o Caio, da Márcia Andrade. Eu falei, Gabriel, então nós vamos lá. Eu pego os dois nas férias e a gente vai. O Bernardo morava ali na Franklin de Castro e o Caio morava na Sebastião Fonseca Silva. Então eu peguei um, peguei o outro, arrumei guloseima de criança e falei, agora nós vamos. Só que aí eu parei o carro na Padre Anchieta pra gente pegar um ônibus. Ele não sabia, ia ser surpresa. Então foi surpresa. A hora que eu desci, eu falei, gente, nós vamos de ônibus. Aí já foi uma festa. Né, amaram todos. Fomos pro Barreiro, passamos o dia lá e voltamos de ônibus. Ele se lembra disso até hoje. Porque eu acho que foi a única vez que ele andou. Porque a gente carrega os filhos, né, Silvéria? Sim, e assim, foi uma experiência com você, você proporcionou. Então, vejo assim, quando você fala, não sou uma boa mãe, é nesses pequenos detalhes a gente vê o quanto você se esmerou em ser mãe. E esmera até hoje. Mas teve uma passagem também que ele se lembra, que eu falo de malvadeza de mãe. O Gabriel tinha... O Gabriel estava de férias e eu queria que ele participasse de colônia de férias no SESC. Entendi. E aí eu insisti muito para ele participar, e ele era pequenininho, e um dia, olha que feiura, eu deixei o Gabriel no SESC, e ele, não, eu não quero. Eu falei, Gabriel, fica, eu vou ali e já volto. Ali já volto. E não voltei, né? Quantas voltei horas só depois? 5 horas. Ele fala disso até hoje. Então, é a única coisa assim ruim que ele fala. Ele fala, mãe, eu chorei, eu te esperei, você não voltou. Eu falei, voltei, Gabriel. Mas eu voltei 4 horas depois, né? Eu voltei. Nunca mais ele participou de colônia. Acabou, foi um trauma que você criou nele. Eu já não queria, né? Você obrigou. Fabiola, tá ótimo o nosso bate-papo. Por mim, iria até mais tempo, mas a gente está indo para o finalzinho já. Gente, mas já acabou? Já está acabando. Né? E a hora que nós começamos ao vivo, depois a gente está nesse processo agora, não foi quase nenhuma das perguntas foram feitas antes. Então, quem assistiu um pedacinho do ao vivo vai ter uma surpresa quando assistir esse que está sendo gravado, porque vieram muito mais coisas, né? Eu sei que também fluiria. Nós vamos agora para a parte do ping-pong, onde eu trago algumas palavras e você me fala o que te remete, tá? Da forma que você quiser. Uma palavra ou se quiser discorrer, fique à vontade, tá? Família. Porto Seguro. Filho. Amor incondicional. Educação. Minha vida. Fabiola. Insegurança. Segurança. Acredita? As pessoas acham que eu sou super segura, não. Mas eu acho bom contar isso, porque as pessoas veem como uma qualidade ruim. De ser insegura, não conseguir fazer. Não, ela me move. Ela te move. Porque você quer vencer. Eu venço, sou insegura. Fé. Nossa, essa eu quero discorrer ao invés de falar. Eu vivi 1 ano sem fé, sabe, Silvéria? Quando eu perdi minha mãe, eu abandonei Deus, fiquei 1 ano. Sem botar meus pés em nenhuma igreja, de ficar de mal com Deus e todos os santos. E aí eu vi que eu fiquei numa depressão profunda. As meninas que foram minhas alunas lembram disso. Eu engordei 10 quilos, eu não fazia unha, eu não arrumava cabelo. E hoje eu vejo que fé é o que me move, né? Porque naquela época eu não conseguia sair do lugar. Hoje eu tenho fé. E falar de fé não é só falar de fé num ser superior, né? É falar de fé em tudo, no trabalho, fé nas pessoas. Então, fé para mim hoje é o que me move. E faz uma grande mudança, né? Assim, acho que foi preciso passar esse momento. Precisei afastar dele um pouquinho. Pra ver porque quem afasta é a gente, jamais da gente. Não, ele estava lá me esperando. Sim, no momento que você estivesse pronta para receber todo o amor. E ele me buscava todos os dias, eu que não ia. Você não estava pronta para aquilo, você precisou daquele tempo, né? E, Fabiola, a Mafalda está com uma mensagem ali que eu não entendi, peraí que eu vou olhar. Isso, dos sapatos, os meus sapatos, que eu comprei uns 4 pares, eu conto o nome, porque para vocês verem, porque tem tanto caso que eu acho que as pessoas pensam que é mentira.
Eu e a Maria José Costa Ibrahim, esposa do Bernardo, professor de educação física, e a Vânia, irmã dela, a gente comprava muito no site Privalha, gente. E aí, quando a gente via uma coisa, a gente comprava muito, e a Maria José só era, mas o marido não ficava ninguém em casa. Fabíola, vamos entregar na sua casa? E eu falava, tá. Quando eram 2, era ótimo, era um meu e um dela. Agora o Frank vai descobrir tudo, né? Aí teve uma vez que eu comprei uns 4, 5 pares de sapato. Quando eu gosto, por exemplo, eu quero um escarpão. Aí tem dele bege, preto, azul, eu comprei. Eu tenho medo de acabar, gente. Aí chegou lá em casa, tem um monte de sapato, mas era assim, umas 5 caixas. Aí o Frank foi do São Domingos. Aí a gente mandou entregar no colégio São Domingos, porque se chegasse lá em casa, já tinha chegado lá em casa, e o Frank perguntou se era centopeia. Aí eu falei, para evitar, o dinheiro é meu e tudo, mas para evitar desgaste, que o homem não entende isso, a gente mandava entregar no colégio São Domingos. Aí entregava lá, eles saíam avisando, né? E tem um sistema de microfone. Ah, meu Deus. Que avisava. E aí chegava, e depois, mais um dia eu parei, sabe, na falta, porque não podia mandar entregar lá no São Domingos. Não sei se era essa a história que a Mafalda quer. Igual agora a gente comprou 2, mas chegou lá em casa. Um eu escondi e falei que era só da Silvia. Então agora o Frank tá descobrindo. É sempre assim, a Mafalda quer comprar um. Eu falei, Mafalda, pode comprar, eu compro com você, não tem problema nenhum. Né? Chego dela e chego meu, mas tem muita coisa engraçada. A gente tinha que fazer era 2, né? Sim, sim. Acho que a gente faz outras. Sabe? Aí vai dar certo, uma live mesmo. E, Fabíola, eu queria que você deixasse uma mensagem das pessoas que vão assistir, que tiver no seu coração, da forma que você quiser, não precisa preocupar com o tema, com nada. É aquilo que você quiser dizer nesse momento. Então, gente, eu gostaria de dizer aquilo que eu comecei a falar assim no começo, que o que move a gente são os medos. Eu acho que tudo que nos paralisa é ruim, mas aquilo que te causa um pouco de insegurança ou que te traz um pouco de ansiedade é o que te move, né? Ninguém nasce sentando na janela, né? A gente, o tempo todo, a gente é movido por desejos, né? Eu sempre sonhei em ser professora e ocupar o lugar que eu tô. Para mim tá ótimo onde eu tô. Não quero mais nada, sabe, Silvia? Estou numa situação confortável. Mas de nada adianta se a gente só tiver o desejo e não envidar esforços para que aquilo aconteça. E quando eu digo envidar esforços, é estudar, é correr atrás, é abrir mão, às vezes, de alguns momentos que você tem de lazer, né? Foram muitas horas sem dormir, muitas horas que a gente não passeia, mas tudo vale a pena. E terminar dizendo que se for para fazer algo em qualquer esfera, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, faça bem feito, porque o tempo gasto para fazer bem feito e mal feito, ele é o mesmo. Para que você seja reconhecida em uma dessas. Você não precisa ser o melhor na sua profissão, mas que você seja muito reconhecida como a melhor irmã, como a melhor esposa, né? Que você seja uma boa mãe. E se puder, também que seja uma boa profissional. Para que quando as luzes se apagarem nesse mundo, porque eu acredito que há uma vida fora daqui, a gente perguntar, né? Que falta que a Fabíola faz? Né, que falta que a Silvéria faz, para que a gente faça um barulho ao apagar as luzes. Quando eu digo apagar as luzes, é a gente ir para uma outra vida. E qual o barulho que a gente vai fazer? Não, para você se perguntar, né? Ela faz falta nisso, ela faz falta porque essa comida que ela fazia era melhor, ela faz falta no trabalho. Então pense nisso. E, mais do que isso, viva cada dia. Porque você não sabe se esse hoje é o último momento que você vai estar com as pessoas. Então, faça bem feito, aproveite todos os minutos, se entregue de corpo e alma para aquilo que está sendo feito naquele momento. Lindo, que lindo. Então, assim, eu terminei de ler um livro que fala sobre a brevidade da vida de um estoico. E tudo isso que a Fabíola falou é verdadeiro. Não é a vida da gente que é curta, é como a gente vive essa vida que determina o que a gente pensa. Então, vive intensamente, cada momento que você estiver, então, realmente esteja. Então, como a Fabíola agora esteve aqui conosco, porque nosso tempo está acabando, né? Mas ela se entregou totalmente e nós pudemos conhecer essa pessoa maravilhosa um pouco mais. Então, que você viva todos os instantes de intensidade e sendo o melhor que você puder ser. Muito obrigada por que assistiram. Muito obrigada, Fabíola, obrigada, pelo carinho que teve conosco. Tchauzinho, até o próximo Araxá Entre Cafés.